E vamos falar sobre eleições americanas. Donald Trump pede para a Suprema Corte que reverta a decisão que o impede de concorrer ao Colorado, no Colorado. Sobre esse assunto nós vamos falar agora com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UFFF e pesquisador de Harvard. Tudo bem, professor? Bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Paula, Vitor. Bom dia a todos. É um prazer participar. Muito obrigada. Caminho meio certo ainda, né, para Donald Trump. Vai concorrer, não vai concorrer? Vai conseguir concorrer às eleições presidenciais nesse ano de 2024? O que esperar das eleições americanas, hein, professor? Paula, nesse momento existe uma discussão sobre se o Trump se enquadra numa emenda da Constituição dos Estados Unidos, a seção 3 da 14ª emenda, que veda pessoas que participaram de insurreição de se elegerem a cargos públicos. Então, o que acontece? Teve 2 tribunais estaduais, teve o Tribunal do Colorado, que no mês passado votou uma decisão apertada, 4-3, que o Trump não poderia participar das primárias pelos republicanos naquele estado. E tem o caso do Maine, onde a secretária de Estado proibiu, numa decisão monocrática, a participação dele. Isso, então, deve ir agora à Suprema Corte dos Estados Unidos, que vai decidir se Trump participou ou não de uma insurreição, o que é um pouco complexo, é uma decisão complexa, porque, veja só, primeiro, a seção 3 lá desse artigo, dessa 14ª emenda, ela não veda a candidatura a cargos presidenciais, que é o cargo do presidente. Então, existe uma discussão jurídica sobre se esse artigo, se essa emenda explicitamente deveria incluir o cargo de presidente ou se isso seria abrangido num texto geral, porque esse texto é exemplificativo, ele dá exemplos de cargos, então Congresso, eleitor de presidente, eleitor de vice-presidente, mas não a presidência em si. O segundo ponto é que o Trump, a gente não tem nenhuma condenação formal por participação de insurreição. Inclusive foi indicado pelo Congresso que ele deveria ser processado por isso, mas nem o Departamento de Estado o processou, ele foi condenado quanto a isso. E o terceiro ponto é que não existe uma definição na Constituição dos Estados Unidos sobre o que é insurreição. E aí, em 2022, teve um parecer do Congresso lá baseado num ato de 1807 que afirma que o que aconteceu nos Estados Unidos antes da posse do presidente Biden teria sido, sim, uma insurreição. Todas essas são questões complexas que terão que ser resolvidas na Suprema Corte. E aí, só para tentar dar uma resposta um pouco mais direta para a sua pergunta, Paula, é muito provável que a Suprema Corte dê uma decisão no sentido de que o eleitor dos Estados Unidos deva decidir se o presidente, o ex-presidente Trump, deve ser ou não candidato, porque isso, se não for nesse sentido, abriria um precedente de que decisões estaduais como essas, né, do Colorado, do Maine, pudessem decidir candidaturas presidenciais no país. E isso seria um precedente perigoso, porque a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição, o texto original, prevê poucos requisitos para que alguém seja candidato à presidência. Ele tem que ter 35 anos, ter nascido nos Estados Unidos e ter vivido nos Estados Unidos por pelo menos 14 anos. Ou seja, não existe nenhuma previsão quanto a crimes ou insurreições, isso só veio com a emenda e, de novo, a tese jurídica é fraca diante do que pode ser decidido na Suprema Corte, Paula. Agora, professor, olhando para frente, aí havendo o aval da justiça, o Trump é mesmo o favorito para conquistar a vaga pelos republicanos? Tem alguma chance de que ele seja surpreendido? A gente está nessa etapa aí das primárias, né, em que os 2 principais partidos definem quem serão os seus candidatos. Tem alguma possibilidade de que ou o Trump não consiga, pelo Partido Republicano, viabilizar a candidatura, ou do outro lado, que o atual presidente Joe Biden não consiga ser o candidato do Partido Democrata, professor? Vitor, é muito improvável que isso aconteça, porque essa questão de respeitar a vontade do eleitorado é muito forte nos Estados Unidos. Já teve casos, por exemplo, nos Estados Unidos, teve um precedente, em 1920, teve um candidato do Partido Socialista, o Eugene Debs, ele foi candidato à presidência de dentro da prisão, ele estava preso, e ele foi candidato e recebeu 3% dos votos. É claro que o Eugene Debs é um caso diferente desse do Trump, porque o Trump já foi presidente, ele está à frente do Biden em todas as pesquisas,
ele tem chances reais de ser novamente presidente. O Eugene Debs não tinha nenhuma chance, mas nos Estados Unidos se respeita muito essa questão da vontade do eleitor. Tanto é que o texto original da Constituição lá de 1787, que ainda é a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição escrita pelo Alexander Hamilton e pelo Benjamin Franklin, não prevê a questão criminal ou qualquer outra questão como impeditivo para que alguém seja candidato a presidente. Os outros candidatos possíveis, né, do partido dos republicanos, né, o governador, o Ron DeSantis, e a ex-embaixadora da ONU, a Nikki Haley, eles até pontuam bem nas pesquisas contra o Biden, porque o Biden vem perdendo bastante espaço atualmente. Existe uma questão, a maior inflação dos últimos 40 anos, a taxa de desemprego é baixa, mas isso também pressiona a economia para que a inflação fique alta, e é preciso aumentar os juros. Então, a economia dos Estados Unidos não vem bem desde a pandemia, não foi corrigida durante o governo Biden. E o governo Biden vem perdendo espaço entre alguns grupos que seriam fundamentais para sua reeleição. Então, por exemplo, entre afro-americanos, entre hispânicos, entre os jovens. E como ele teve uma margem pequena na vitória na última eleição, esses votos que vem perdendo podem ser cruciais para que o Trump consiga uma vitória em alguns estados fundamentais, como na Geórgia, por exemplo, onde os candidatos afro-americanos são muito numerosos, Vitor. Vamos inserir então Cristiano Vilela, nosso comentarista de hoje, na entrevista também. Vilela, sua pergunta. Professor, bom dia, satisfação falar com você novamente aqui na Jovem Pan. Professor, em se tratando de Trump, esse tipo de questionamento que está sendo feito, no caso por 2 estados, mas com uma expectativa de que acabe outros estados vindo a cercear a participação do seu nome nas primárias americanas, isso acaba fortalecendo de alguma forma a figura de Trump? Você entende que Trump ele tem uma liderança política, uma marca política que, diante dessas polêmicas ou diante da necessidade de superar essas questões judiciais, ele acaba se fortalecendo politicamente e aí com isso não dando espaço para que eventualmente outros nomes dentro do Partido Republicano venham a ganhar mais força? Vilela, essa é uma boa pergunta, porque o Trump vem usando isso a favor dele, né? Aquela foto, né, que foi tirada quando ele foi preso, ele usou isso como um instrumento de campanha. O discurso é exatamente esse, que eles estão tentando impedir um candidato que está à frente nas pesquisas de concorrer e que isso seria contra o princípio da democracia nos Estados Unidos. É irônico que os dois lados usem a democracia como alavanca, né? O Biden diz que o Trump é uma ameaça à democracia porque tentou impedir a posse do Biden quando ele foi eleito. E o Trump, por outro lado, diz que estão sendo utilizados instrumentos jurídicos para impedir que ele, favorito nas eleições, favorito nas pesquisas, seja reeleito. Então, sim, ele vem utilizando isso e vai haver uma decisão da Suprema Corte agora em março, Vilela, e é muito provável, né, que essa decisão seja favorável ao Trump, de novo, porque a previsão jurídica é fraca contra ele nesse momento. Os outros processos que ele responde devem levar bastante tempo para serem julgados. Mesmo que algum processo chegue, quando ele se ele for eleito presidente, isso vai ter que ser interrompido, porque o presidente dos Estados Unidos não pode ser alvo de processo criminal ou civil enquanto estiver no cargo. Então, isso vem lá do governo Nixon. No final das contas, o que a gente vai ter é uma decisão da Suprema Corte, que é uma Suprema Corte conservadora, né? 6 dos 9 juízes são conservadores, 3 foram indicados pelo Trump, apesar da Suprema Corte já ter dado uma decisão desfavorável ao Trump lá em 2020, favorável ao Biden. Então, é muito provável que a Suprema Corte vá deixar essa decisão de que se ele deve ou não ser candidato ao eleitorado americano, ou seja, um princípio também democrático, Vilela. Professor, quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Muito obrigada pelos esclarecimentos, falando sobre eleições americanas aqui pra gente, sobre essa disputa entre Joe Biden, entre o Trump também. Não sabemos o que vai acontecer. Estamos todos de olho aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado a vocês. Bom domingo a todos.